paz do Senhor. Aqui quem fala sou eu, Júnior. E eu, Neide. E nós estamos aqui para mais uma de nossas pré-aulas de pré-adolescentes. Somos a Igreja Assembleia de Deus aqui da cidade de Joinville e queremos lhe fazer um convite. Fique conosco. Voltamos já. Beleza, pessoal? Estamos aqui de novo à mesa. Olha, rimou legal. A lição de hoje tem como título Estudar é Preciso. É a lição de número 8. E a lição de hoje encontra-se em Provérbios 1 ao 7, 18 e 15. A Bíblia diz: o seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Provérbios 2, 11 e 12. Pessoal, se preparem, porque hoje o seu aluno vai fazer cara feia, porque vai falar de um assunto que é muito pertinente à idade dos seus pré-adolescentes, que é o fato de estudar. Muitos estão chegando agora no final de ano, de repente vão descansar, vão pegar uma férias bem legal e vão ficar com vontade de voltar para a aula, mas é só a vontade, primeira semaninha para ver os amigos, depois entra aquele tédio de ficar o ano inteiro na aula novamente. Outros não, outros gostam mesmo e ficam tristes quando param, inclusive nas férias. Então assim, você vai pegar vários alunos diferentes, com uma forma diferente de visualizar a situação. Normalmente quase todos têm os mesmos problemas em se tratando de problemas que falem do seu convívio interno dentro da escola e da aula em si. Às vezes a maioria não gosta da mesma matéria, então tem tudo isso, não é verdade, meu amor? É verdade. Ó, o objetivo da nossa lição hoje é conscientizar os alunos acerca da importância dos seus estudos. Orientar os alunos a dedicarem-se na área de estudo em que apresentam maior interesse. Apresentar exemplos bíblicos de servos de Deus que eram estudiosos. Muito bacana essa lição. Olha só. A introdução dessa lição, nós vamos aplicar uma dinâmica de cara já para a base introdutória da lição. Você vai pegar todos os seus alunos, a dinâmica já está entrando hoje como primeira coisa já. Você vai pegar todos os seus alunos e vai distribuir uma caneta e uma folha de papel e vai pedir para que eles escrevam ali o seu nome, alguma coisa em especial que eles gostem, e aí sim a profissão que eles querem ser. Por que alguma coisa que eles gostem? Porque você vai fazer, você professor, vai fazer uma pegadinha, não uma pegadinha, mas vai pedir para que um outro aluno consiga adivinhar quem é aquele aluno. Todo mundo feito isso, nome, algo que eles gostem, ou de comer, ou de cor, tanto faz, tá ok? Ou que eles gostam de praticar um esporte, sei lá, qualquer coisa, um hobby, coloque lá, nome, um hobby e a profissão que eles querem seguir. Que eu quero ser quando crescer. Exatamente. Dobra e bota numa caixinha que você vai ter elaborada bem bonitinha. Ou uma caixa de sapatos, ou um cesto, tanto faz. Você vai, um pacote plástico, você vai mexer tudo aquilo e vai tirar um papelzinho. Todo mundo colocou o papel ali. Vai abrir e vai dizer: olha só, este aluno ou aluna, ele gosta de andar de bicicleta. E ele ou ela quer ser, quando crescer, um advogado ou advogada. De quem nós estamos falando? Deixa com que eles tentem adivinhar, alguns talvez vão saber, tal. Aí você vai dizer, ó, é fulana de tal. E aí
você vai fazer com todos eles? O objetivo do hobby é porque, com certeza, às vezes numa sala de aula, existem 2 ou 3 alunos que querem ser a mesma coisa. Principalmente nessa onda de youtuber e coisa arada, normalmente é que se escuta bastante. Então ali você vai poder ter o hobby para distinguir um pouco. Se você quiser botar mais alguma coisa além do hobby, de repente algo que gosta de comer, coloque, porque vai fazer uma identificação individual ali, ok? Não perca muito tempo nessa dinâmica. O objetivo vai ser divertido, vai ser legal, vai ser engraçado, mas é despertar o interesse sobre uma profissão, o que ele quer ser quando crescer. Mas o que é que isso tem a ver com o estudo? E aí você vai aplicar a lição, porque a lição vai falar sobre o estudo versus profissões. E daí você vai poder, com os seus alunos, estar trabalhando e viajando um pouco na situação, ok? Fechou? Tranquilo? Então vamos lá agora para a nossa dinâmica, né? E a foto de hoje para o nosso cartaz, você pode trazer uma foto do seu aluno, no caso pode trazer uma foto na sala de aula, né? Sim. Antigamente todos nós tínhamos aquela foto na frente da bandeira, assim, onde estava escrito ordem e progresso. Hoje em dia é poucos ainda que tem, mas ainda existem alguns que tem. Então essas fotos seria interessante, mas se não tem dessa, pode ser uma foto em sala de aula, estudando e tal. Depende de você, com o seu filho na escola, não você, o seu filho, no caso, o seu aluno aí, de repente com os pais na escola, também tem isso, alguma coisa nesse sentido. Nós não trouxemos ainda o nosso mosaico de fotos, porque nós prometemos e nós vamos, algumas aulas mais adiante, nós vamos fazer uma coisa bem bonitinha e nós vamos trazer e colocar aqui para todos vocês verem. E nós vamos mostrar, não vamos ficar falando de cada foto, vamos mostrar só as fotos para vocês visualizarem o nosso mosaico também. Lembrando que este mosaico de fotos é o seu controle de frequência da sala de aula. Exatamente, já vai se programando para no final do trimestre você fazer uma exposição aí com a história da família de cada um dos seus alunos. Muito legal. Na entrada, de repente, a gente teve um caso que a gente viu, um dos alunos ali dos grupos que postou as fotos, botou na entrada da igreja. Sabe quando você entra na igreja tem aquele paredãozinho ali, ou você entra direto? Ele fez uma parede, algo ali, um painel, isso, e botou todas as fotos de todos os alunos, ficou muito legal. Isso fica muito bacana, gente, ok? Vamos lá então. A Bíblia nos aconselha a estudar. Isso já está na introdução da nossa lição, é verdade. A Bíblia nos aconselha a estudar. Então, estudar é coisa que a Bíblia diz, que a Bíblia aconselha, e nós, como bons cristãos, devemos fazer o que a Bíblia diz. Tópico de número 1. Será que tenho de estudar tanto? E agora, hein? É uma pergunta bem interessante, né? A gente vai dar uma dica para vocês aí legal. Essa parte da lição fala sobre o nome de um homem chamado Ben Carlson. Vocês, se tem grupos de WhatsApp de escola dominical, coloque lá já no início da semana para o seu grupo, tá? Para eles. Coloque lá, ó, é o seguinte, ó, ou no meio da semana, Ben Carlson, façam uma pesquisa sobre este nome e levem o resultado na sala de aula. Quem levar o resultado mais completo vai ganhar um brinde surpresa. Deixa eles se esforçarem um pouquinho. A história desse cara é muito interessante. Quem é Ben Carlson? A lição já fala sobre ele, que ele não gostava de estudar por uma situação que ele tinha, que era miopia. E o que aconteceu? A mãe dele disse para ele que ele limitou o tempo de televisão dele, que ele gostava muito de assistir televisão com o irmão, e disse, olha, você, Ben, vai assistir no máximo 2 horas de televisão por dia. Em contrapartida, tu tem que pegar 2 livros toda vez que for na biblioteca para ler. O que aconteceu? Esse camarada não gostava de ir para aula. No final ele se tornou médico, e não é qualquer médico, se tornou um neurocirurgião, e foi o primeiro neurocirurgião a fazer a cirurgia de gêmeos siameses
sem que houvesse morte. Houve a separação e eles ficaram vivos. Ele é considerado hoje o maior neurocirurgião do mundo. É interessante demais a história desse cara. E essa história desse cara, o tópico de número 1 nos fala e nos dá um exemplo muito grande de limites. Não é verdade, meu amor? Exatamente. Tudo isso porque a mãe colocou limites no tempo de televisão. Aí vocês podem relembrar com eles aquela dinâmica que a gente fez da estrada ali, que muitas vezes nessa fase da vida a gente não acha legal os limites que a mãe põe, o pai, o professor, o pastor da igreja, enfim. Não gostamos muito de limite, principalmente nessa fase da vida. Mas daí, do exemplo desse médico, vocês podem tentar passar para os seus alunos o valor que esse limite que a sua mãe colocou para ele, o valor que isso teve, tanto para a vida dele quanto para a humanidade, e inclusive no meio da medicina. Porque se ele continuasse só na frente da televisão, que formação ele teria? Exatamente. É um grande problema que acontece hoje. A televisão rouba o nosso tempo. A televisão, WhatsApp, Facebook, internet, tudo. Não estamos falando que é pecado. Tudo isso pode ser usado, mas com controle e com tempo. Não é aquela coisa, ó, vou usar 2 horas só de televisão, agora 2 horas de WhatsApp, agora mais 2 horas só de computador, agora 2 horas só de videogame. Meu Deus, não é isso. Então você tente limitar, falar isso, de repente organize uma palestra aí, né, com alguns assuntos da nossa lição, de repente com os pais dos seus pré-adolescentes, né? Mas você vai passar isso para o seu pré-adolescente, que é importante, se ele quer ter êxito na vida, no seu sucesso, futuro sucesso profissional, é importante com que ele tenha limites para as coisas, né? Mas que ele se dedique ao estudo, porque às vezes quando o pai e a mãe falam, eles ficam meio que retorcem o nariz, mas quando vem de você, professor, de você, educador cristão, é diferente, eles aceitam com mais facilidade. Com mais facilidade. Queridos, essa dinâmica que a Neide falou sobre a estrada está na aula de número 3, a 3ª lição. Lá vocês vão encontrar essa dinâmica, nós explicamos como é que ela é. Você pode de repente aplicar aqui também, seria bem interessante, tá? De repente, se você não fez a lição 3, pode estar fazendo agora também. E se você fez, também já tiver ela pronta, pode aplicar novamente. Fica legal. Vamos lá, segundo tópico de nossa lição. Aqui, claro, no primeiro ainda você vai falar sobre muita coisa, vai falar sobre a questão da leitura, como é importante a leitura. Gente, esse tópico de número 1, ele é muito abrangente. Então, assim, você pode acabar, se não tomar cuidado, tomando muito tempo da lição e sobrar pouco para os outros, tá? Então, separe bem essa situação. Tópico de número 2, aprendendo com prazer. Aqui ele fala do jovem Samuel, agora profeta Samuel, que ele teve a vida inteira dele voltada para o aprendizado das coisas de Deus. E inclusive ele abriu a escola de profetas. Então é um homem que trabalhou muito para o Senhor. Então é bem interessante você falar sobre aprendendo com prazer e aí aplicando seus conhecimentos. Isso tornou um grande professor, inclusive, entendeu? Então esse segundo tópico vai falar sobre o profeta Samuel, que ele aprendia com prazer as coisas do Senhor. E assim, ele aprendia os ofícios, não vamos espiritualizar tanto. Ele aprendia os ofícios daquilo que ele fazia dentro do seu serviço de profeta. Tópico de número 3, um futuro brilhante. Aqui, queridos, ele vai falar sobre os homens de Deus que estudaram e eram muito estudados. Nós temos aqui 2 particularmente que podemos falar, um do Velho Testamento e um do Novo Testamento. Do Velho Testamento você pode até fazer uma pergunta: quem do Velho Testamento que era o cara em termos de estudar? O cara era o cara mais estudado da época e tal e tal. Aí, claro, com certeza alguns vão acertar que foi Moisés,
um grande erudito, um camarada que aprendeu as maiores ciências do Egito. O cara era fantástico em termos de intelectualidade. E no Novo Testamento nós temos Paulo, também um grande intelectual. E tanto um quanto o outro foram grandemente usados com as suas habilidades intelectuais para o serviço e o reino de Deus. Aí você pode falar, professor, como é importante para a igreja, de repente, ter advogados formados, ter médicos formados, engenheiros formados, de repente um chefe de cozinha formado. É muito importante para a igreja ter profissionais que estudaram para aqueles fins. Tem muitos pastores hoje que são pastores e são pastores formados. São pastores advogados, são pastores médicos. Tem. Então, assim, é importante você falar da importância do estudo, porque infelizmente, existe um conceito ainda em algumas igrejas que o fulano de repente não precisa estudar tanto. Por incrível que pareça, existe. E é importante tirar esse mito. É importantíssimo o povo de Deus ser estudado. Nós temos um presidente aqui, que é o pastor Sérgio Melchior, aqui em Joinville, que às vezes quando ele tem uma conversa com um jovem e tal, que tem uma boa... dá para se espelhar que vai ser de repente um grande ministro de Deus aí no futuro. Ele conversa com esse pessoal e fala da importância do estudo e o quanto é importante o camarada não parar de estudar e estudar, ter formação, buscar a sua vida profissional. Se um dia vai ser ou não ministro e tal, bom, aí é uma outra situação, mas é importante buscar realmente formação profissional. Falei muito. E buscar o conhecimento, né? Porque é algo que ninguém nos tira. Sim. Né? Nós podemos perder nossa casa, nosso carro, podemos perder familiares, podemos perder tudo. Mas aquilo que nós adquirimos de conhecimento, aquilo através dos estudos e tal, isso ninguém tira da gente. Com certeza. Né? Não tem como alguém tirar. A gente pode compartilhar com as outras pessoas e através disso ajudar muitas pessoas, né? Isso tanto na área de, por exemplo, pedagogia, você pode ser um professor muito top, né? Sim, com você certeza. pode ser um médico extraordinário, você pode ser um enfermeiro que faça a diferença no meio ali das pessoas doentes, né? Então, esse conhecimento ninguém nos tira. Então, procura de uma forma bem clara e simples passar isso pro seu adolescente, porque afinal de contas, aquilo que você ensina surte um efeito muito grande no meio dessa galerinha aí. Pessoal, nesse tópico 3 tem uma coisa bem interessante. Ele vai aqui distinguir a inteligência da sabedoria. A inteligência se consegue com livros, a sabedoria se consegue com Deus. Amém? É isso? Queridos, um grande abraço, nós amamos vocês, se inscrevam no canal, dê o seu like, faça o seu comentário, que é muito importante para nós, ok? Boa aula a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Abraço!